Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Boa tarde, senhoras e senhores. Está começando o Blog da Cidadania em sua versão gravada. E hoje o tema é o seguinte: Bolsonaro não tem chance alguma de vencer a eleição, segundo estudos recentes. As pesquisas Quest, IPEC, Datafolha corroboram esses dados, mas a origem dessa afirmação é oriunda de estudos que provam que Bolsonaro precisaria conseguir 70% dos votos no Nordeste. Ele precisaria ter uma subida meteórica no Nordeste, porque lá a vantagem de Lula está se aproximando de quase 50%. Dados de pesquisas feitas há cerca de uns 40 dias, 30 dias, mostram que o Lula estava tendo uma ascensão meteórica no Nordeste. Em alguns lugares dessa região do país, o Lula chega a ter 90% dos votos. E Bolsonaro precisaria tirar uma diferença de 25 milhões de votos em 9 dias até o primeiro turno, e nos menos de 30 dias do segundo turno, ele teria que crescer em uma região onde é impossível que ele vença, porque ele precisaria chegar a 70% dos votos. O que acontece é que a adesão a Lula ainda está crescendo por conta do voto útil, que já começa a ser visto no país, através inclusive de artistas, personalidades, classe política. A classe política em peso está pulando no barco do Lula. E mais do que isso, além dessa força na classe artística, o Lula está, classe artística não, a classe artística e também classe política, os apoios via voto útil estão vindo de todas as partes, mas um outro fenômeno muito espantoso até, é o de que todos os indecisos até aqui, que mudaram a sua decisão, ou melhor, que escolheram um dos candidatos, estão indo para Lula. Com tudo isso, não há como o Bolsonaro vencer. Também tem um outro ponto: entre as mulheres, entre os negros, entre aqueles que ganham até 2 salários mínimos, que são 90% do eleitorado brasileiro, a vantagem do Lula cresce exponencialmente, e principalmente entre os jovens. De 16 a 24 anos, os votos para Lula estão bombando nas pesquisas. Com tudo isso, esses dados estatísticos deixam praticamente encerrada a eleição de 2022 em termos de possibilidades e de quem é que vai ganhar. O Lula vai ganhar, não se sabe se é com 51, com 55, com 60, até com 70% dos votos. Prenuncia-se, segundo todos os analistas políticos, prenuncia-se aquilo que o Blog da Cidadania vem dizendo há bastante tempo. Prenuncia-se uma tsunami cor-de-rosa, não é vermelha, porque o Lula não é muito de esquerda, ele não é tão de esquerda. O Lula é um político de centro-esquerda e a cor rosa é sempre associada à centro-esquerda. Então essa onda, essa tsunami, continua crescendo e é imprevisível qual deve ser o tamanho da vitória do Lula em primeiro turno. Mas está ficando cada dia mais difícil de acreditar que haverá um segundo turno, porque o Lula continua numa trajetória ascendente, como mostram todas as pesquisas mais confiáveis, Quest, Datafolha, IPEC e até pesquisas menos confiáveis, algumas inclusive feitas por telefone, até nas pesquisas por telefone, IPESP, Poder Data,
o Lula está crescendo. O Lula só não cresce na pesquisa Paraná, entre os institutos mais conhecidos, mas aí isso tem relação basicamente com o dinheiro que o Bolsonaro está dando via contratos oficiais, inegáveis, assinados, registrados. Não é? O Bolsonaro comprou o Instituto Paraná com contratos de milhões de reais, então essa pesquisa não vale. Mas então eu quero partir aqui para o noticiário que corrobora tudo isso que eu estou dizendo. A análise que eu vou mostrar é de um analista muito bom, já muito antigo, ele atuava antigamente para o Estadão, o Toledo, e ele diz que, salvo uma tragédia, não tem como Bolsonaro ganhar a eleição, e isso com base nesses dados que eu estou dizendo. A pesquisa Datafolha, divulgada hoje, consolida a inviabilidade eleitoral de Bolsonaro, hoje foi essa matéria de ontem, segundo o colunista do UOL, José Roberto de Toledo, que antigamente trabalhava no jornal Estado de São Paulo. O ex-presidente Lula segue liderando a disputa pela presidência com 47% das intenções de voto e a possibilidade de vitória em primeiro turno é cada vez maior. Bolsonaro aparece com 31%. O problema do Bolsonaro é a diferença que o Lula abre no Nordeste, o segundo maior colégio eleitoral do país. Lá são mais de 20 milhões de votos para o Lula, disse o Toledo em um programa de web TV. Se somar isso com cerca de 5 milhões de votos de vantagem que Lula tem aqui no Sudeste, o Bolsonaro precisaria ter 70% do total de votos no Norte, no Sul e no Centro-Oeste para tirar essa vantagem do Lula. É impossível, disse o analista. Toledo ainda afirmou que Bolsonaro pode ir quantas vezes quiser ao Nordeste, que não conseguirá reverter esse quadro, porque as pessoas da região não melhoraram de vida no governo Bolsonaro e, na verdade, pioraram de vida, não é? O que acontece basta ver o noticiário, as estatísticas, onde é que está se produzindo o maior surto de pobreza e miséria no país após a chegada do governo Bolsonaro ao poder, é no Nordeste. E isso não começou, como bem dizem todos os estudos, isso não começou com a pandemia. Em 2019, antes da pandemia, o Nordeste, que começava a empobrecer e se miserabilizar muito rapidamente, ele se miserabilizou mais ainda na pandemia, mas isso começou em 2019, então não dá para o Bolsonaro colocar a culpa na pandemia, até porque, para colocar a culpa na pandemia, o Bolsonaro precisaria basicamente ter permitido que houvesse lockdown no país. Com a sua discursiva, o Bolsonaro impediu o isolamento social, então não houve uma parada tão grande na economia que justificasse a miserabilidade. E vejam que tudo que foi feito no bolsonarismo foi tão grave que mesmo com a recuperação da economia que está acontecendo, de fato, as pessoas muito pobres não melhoram. Porque volta o fenômeno da ditadura militar. O governo Bolsonaro ele se associa cada dia mais, ele lembra cada dia mais a ditadura militar, quando se dizia que o país ia bem, mas o povo ia mal. Não é? Então, economia crescendo, como durante a ditadura militar, que cresceu cerca de 8% ao ano durante algum período, graças inclusive ao endividamento que os militares jogaram no Brasil, naquele tempo o país crescia forte e as pessoas pobres só pioravam de vida. E a miséria, a favelização, as favelas todas que a gente tem no país, elas têm um crescimento exponencial durante a ditadura militar. A favelização no Brasil é um fenômeno da ditadura militar. Então, o analista diz que Bolsonaro é inviável eleitoralmente e que essa é a verdade. Salvo uma hecatombe ou tragédia, não tem como Bolsonaro ganhar a eleição, disse o jornalista.
Segundo ele, vemos o voto útil aparecendo na recente pesquisa Datafolha, e ele avalia, a colunista do UOL, Carolina Brígido, avalia: Lula teve uma oscilação dentro da margem de erro, mas mostra a tendência típica do voto brasileiro de esperar chegar perto da eleição para votar em quem vai ganhar completa. Note-se que ontem o Blog da Cidadania fez uma análise, um programa em vídeo ao meio-dia, dizendo que o Lula ia bombar para cima do Bolsonaro no Datafolha e que o voto útil ia começar a aparecer na eleição, porque é nesta semana que vai começar, na verdade, na semana que vai começar daqui a 3 dias, não é, que o brasileiro começa a definir o voto. Então, com isso, fica muito mais difícil de o Bolsonaro vencer essa eleição ou sequer evitar uma vitória do Lula no primeiro turno. Vejam que uma pesquisa mais ou menos recente, ela é do mês de setembro, né, tem mais ou menos uns 15 dias, a pesquisa é do dia 16/9, mostra que o Lula tem 41 pontos de vantagem sobre o Bolsonaro no Nordeste. Outras pesquisas mais recentes, de institutos até mais confiáveis, dizem que está chegando perto de 50 pontos percentuais a vantagem de Lula no Nordeste. No Maranhão, essa vantagem é de 59 votos, por exemplo. 59%. 59 pontos percentuais. A pesquisa do Instituto MDA, contratada pela CNT, mostrou vantagem de 41 pontos de Lula sobre Bolsonaro no Nordeste. Entre os eleitores nordestinos, o Lula registrou 62% das intenções de voto, ante 21% do Bolsonaro. E, na verdade, o voto no primeiro turno por região mostra... no Nordeste, mostra no Sudeste Bolsonaro com 39, o Lula 37, Ciro Gomes 5, Simone Tebet 5, outros 1. Mas no Nordeste o Lula aparece, nessa pesquisa, que é por telefone, o Lula aparece com 62, o Bolsonaro com 21, Ciro Gomes com 6. Então está praticamente definida a eleição no Brasil. Essa é a corrida presidencial mais estável desde 1994, ano da eleição de Fernando Henrique Cardoso, quando ele ganhou com uma folga bem expressiva. Os primeiros colocados nas pesquisas, nem Lula nem Bolsonaro, oscilaram fora da margem de erro desde o início da campanha eleitoral. Nada aconteceu, como nós dizíamos aqui. A nova pesquisa Datafolha, divulgada na noite de quinta-feira, aponta que o Lula segue na liderança na corrida presidencial e agora, 9 dias das eleições, com 47% das intenções de voto, 14 pontos à frente do seu principal rival, o Bolsonaro. Enquanto o candidato à reeleição se manteve com 33% dos votos, o Lula oscilou 2 pontos para cima. A estabilidade tem sido a marca da disputa, desde o início oficial da campanha em 16 de agosto. Nem Lula nem Bolsonaro oscilaram além da margem de erro até aqui. Na comparação com todos os outros pleitos da série histórica, desde 1994, nunca a corrida presidencial foi tão estável, com líderes em intenção de voto variando tão pouco. Veja que em 1994, entre 9 de agosto e 1º de outubro, o Fernando Henrique tinha 12 pontos, 12 pontos percentuais e o Lula tinha 7. Em 98, nessas alturas, o Fernando Henrique Cardoso tinha 7, o Lula 1, e em 2002 o Lula tinha 11, o Serra tinha 8 e o Ciro tinha 16. Em 2006, entre 7 de agosto e 30 de setembro, o Lula tinha 7 e o Alckmin tinha 11. E aí mostra como isso foi se desenrolando. Os golpes de Lula que a campanha de Bolsonaro mais sentiu e que são muito responsáveis por essa disparada de Lula são as propagandas
do PT. O PT apresentou propagandas muito boas, auxiliadas pelo próprio Bolsonaro. Na verdade, os golpes que Bolsonaro mais sentiu foram aqueles em que a campanha do PT, uma das melhores campanhas, vejam que é muito interessante que, sem um grande marqueteiro, a campanha do PT foi muito mais barata do que jamais fora e foi muito mais eficiente. Vídeos utilizando as próprias falas do Bolsonaro sobre a pandemia, sobre a fome, sobre tudo, é que acabaram com ele. Então o PT colocou locutores, na verdade teve uma propaganda que era uma locutora, uma mulher negra, fazendo a explicação de por que o Bolsonaro era quem era, usando o próprio Bolsonaro, usando as falas dele. Não é? Então o Bolsonaro foi seu pior inimigo nessa eleição. E a situação do Bolsonaro é tanto pior na medida em que as bondades eleitorais dele não surtiram efeito nenhum. O Bolsonaro gastou, basicamente, minha amiga, meu amigo, 5% do produto interno bruto do país em bondades eleitorais. E aqui na tela você está vendo o resultado. Pesquisa do jornal O Globo mostra que aumentou a percepção de que quem criou o Auxílio Brasil foi o Lula. O percentual de eleitores que atribuem a paternidade do Auxílio Brasil a Lula passou de 3% para 14% em 2 meses. É um crescimento exponencial de 400%. E como se tudo isso não bastasse, o Lula ele ganha uma projeção internacional impressionante. Veja essa matéria. Um historiador americano lançou uma biografia sob medida para a campanha do Lula. No livro incensado por petistas, John French diz que o ex-presidente é o Pelé da política e que a corrupção na Petrobras foi uma crença para prendê-lo. Por 7 anos, o americano John French, professor de História da Universidade de Duke, no estado da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, revirou arquivos, consultou documentos, ouviu especialistas, entrevistou pessoas e reconstituiu os principais fatos da carreira do ex-presidente Lula. O resultado é um calhamaço de 687 páginas, intitulado Lula e a Política da Astúcia, lançado recentemente pela editora Expressão Popular, em parceria com a Fundação Perseu Abramo, entidade ligada ao PT. É um trabalho interessante para quem ainda desconhece os detalhes da vida do migrante que fugiu da fome e da seca no Nordeste, fez carreira no sindicalismo, promoveu greves durante a ditadura, criou um partido político e chegou ao topo ao se eleger presidente da República. Praticamente 2/3 da obra são dedicados à análise de como foi forjada a personalidade singular do líder descrito pelo autor como transformador, aberto ao diálogo, lutador quando preciso, permeável às diferenças e reconhecido em todo mundo. Não por acaso, exatamente as mesmas virtudes destacadas pela campanha do ex-presidente. O atual presidente do país é um ogro fascista de extrema direita, voz arrogante e responsável do porão do regime militar que torturou o irmão de Lula e matou centenas de cidadãos sem piedade, diz o autor. A segunda parte do livro desse historiador americano sobrevoa os 8 anos do mandato de Lula, a escolha de Dilma para suceder-lhe, os escândalos e, em resumo, minha amiga, meu amigo, o que eu tenho que lhe dizer é que esse historiador diz que o Lula foi vítima de uma armação no Brasil. Então o Lula está chegando ao poder com o maior apoio que qualquer político brasileiro, qualquer presidente ou candidato a presidente da história do país já teve. A eleição de Lula é imprevisível no que diz respeito ao tamanho da votação dele, mas já há
quem preveja uma tsunami de votos nas urnas e uma vitória acachapante do Lula no próximo dia 2 de outubro, daqui a 9 dias, porque nesta semana que resta vai se acelerar o voto útil e a decisão dos brasileiros sobre a campanha eleitoral de 2022. Então agora cabe a nós, como cidadãos, continuar tentando convencer a quem pudermos, com calma, com paciência, a não permitir que essa eleição vá para o segundo turno, onde o risco de Lula perder não existe, mas existe um risco maior de os militares e o Bolsonaro tentarem um golpe, além do que todos os analistas preveem um banho de sangue pela violência bolsonarista em um eventual segundo turno. O Brasil conta com você. Minha amiga, meu amigo, eu quero agradecer a atenção e deixar meu melhor abraço para todo mundo.